Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt. Pretendo tratar hoje com vocês um assunto bastante delicado, bastante complexo da sociedade brasileira. Sim, porque no canal Modernidade e Ciência a gente também mescla toda a questão da modernidade, que é a questão sociológica da modernidade, com a questão da ciência e os impactos da ciência na sociedade. Nem sempre só a ciência explica realmente a sociedade. Os costumes, as tradições, os tabus, toda uma formação histórica de um determinado grupo social também explica muita coisa. Então, já peço que, se você gostar do vídeo, coloque seu joinha, se inscreva no canal. Eu vou abordar hoje uma situação que é decorrente, na data em que eu gravo esse vídeo, é decorrente do homicídio muito violento, atroz, ocorrido no Rio de Janeiro, bastante divulgado aí na mídia. Mas o ponto que eu vou abordar hoje é uma questão que vai além simplesmente do fato em si. São apropriações do evento por movimentos sociais que se sentem assim, estimulados a utilizar o evento como uma espécie de catapulta, né? Ele joga aquilo, né, para cima de uma maneira, né, de operacionalizar o máximo que puder o momento dramático, com grande repercussão. Então eu vou me basear nesse vídeo, dois livros que eu escolhi aqui, que eu acho que podem, para aqueles que se interessarem, estudar realmente essas questões. Quando se coloca, se mata mais negros numa comunidade, eles estão sempre se enviesando essas questões, né? Tem que se ver geograficamente o percentual da população que está ali, e tudo no fundo ele está relacionado à questão da fragilidade econômica, de condições financeiras que essas populações têm. E aí tenta se colar que isso é uma questão racial, né? Então, o primeiro livro que trata bem dessas questões é o Disparidades e Discriminação e Disparidades, do Thomas Sowell, uma grande autoridade nessa questão de como você vai enviesando a discriminação e as disparidades. Sempre vai se falando das desigualdades, como se ela fosse, por exemplo, um mal em si, né? Existe realmente um nível de desigualdade que é aquele em que você nem dá acesso para a pessoa às condições mínimas e razoáveis, tal, para que ela prospere. Isso é um ponto, né? Mas simplesmente pregar que o erro, como eu vi agora, que não se pode reduzir a desigualdade se for através da meritocracia. Eu vi essa frase. Então quer dizer, a meritocracia não vai também beneficiar alguns, punir outros, dependendo do seu esforço pessoal. O esforço pessoal não conta, né? Independente, evidentemente, de toda uma estratificação social, de onde você sai para onde você chega. Isso é verdade. Mas você destruir o mérito é bastante curioso. Então, Thomas Sowell, Discriminação e Disparidades, é um dos livros que eu uso como base disso. O outro livro é o livro do professor Martins, Linchamentos, né? A Justiça Popular no Brasil, que ele trata mais de 2.000 e tantos casos de linchamentos no Brasil em décadas. A sociedade brasileira, historicamente, é muito violenta. Isso não tem a ver também com a questão racial, tem a ver com a estrutura da sociedade brasileira, da formação como colônia, um local tão distante do poder ali da corte que simplesmente as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Então, nesse livro é interessante porque nesse tipo de situação
ocorrida, ele tem uma característica muito semelhante ao que seria um linchamento. Várias pessoas agredindo alguém, já julgado previamente, né, e condenado à morte, né, e aí aquilo ali é linchado. O professor Martins, inclusive, ele estabelece, ele faz um cálculo que normalmente um linchamento não dura mais ali do que 20 minutos. Em 20 minutos você mata realmente a pessoa, né, com vários graus de crueldade. E aí ele explica isso nas várias modalidades, né. Agora, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque eu vejo uma apropriação do uso desses fatos lamentáveis também como uma bandeira ideológica que tem um método. Então, vejam, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Dias atrás, numa igreja, isso é um fato público, numa igreja católica na cidade de Curitiba, num sábado, às 5 horas da tarde, estava ocorrendo uma missa. Então as pessoas estavam ali, né, num templo religioso, profetizando ali a sua fé. Eis que um grupo, certo? Um grupo militante invade aquele espaço religioso e começa a agredir as pessoas verbalmente, insultando aquelas pessoas. As pessoas simplesmente não estavam num comício político, não estavam simplesmente participando de um debate, de um confronto ideológico. Elas estavam simplesmente, né, ali, num momento ali, de profetizando a sua fé. Mas esse grupo entra insultando as pessoas, tentando fazer uma colagem entre o incidente do homicídio ocorrido, a cor das pessoas predominantes que estavam ali, a religião, né, no caso a religião católica, como se ela referendasse, assim como aquelas pessoas de Curitiba, um ato criminoso ocorrido no Rio de Janeiro. Então isso tem um método. Por quê? Porque quem invadiu aquela igreja, ele sabia o momento, a hora, o dia e o que ele ia causar. Ele causa uma enorme surpresa e uma revolta realmente das pessoas que estão ali, que simplesmente não se sentem simplesmente ultrajadas com uma situação daquela. Vocês imaginam adoradores de Marx, né, profanarem ali um ambiente daquela religião, colocando todas aquelas questões para as pessoas que estavam ali. Por que eu digo que tem um método? Porque desde a época do Saul Alinsky, se vocês pesquisarem isso, ele é um dos que criou esse método de você criar uma situação de desconforto, de surpresa, algo que acarrete uma enorme revolta para aquelas pessoas que você está ali insultando. Isso pode ser em qualquer ambiente, pode ser na rua, pode ser num ambiente, né, público. O fato é que a pessoa que recebe aquele insulto daquela maneira, de uma maneira intempestiva, ele evidentemente tem uma tendência natural de ter uma reação de repúdio àquilo, né? Pode ser que ele responda aquilo verbalmente, ou pode ser o que esses grupos realmente esperam, é que haja o que se chama uma reação desproporcional em relação àquilo que você empurrou, né? Aquilo que você empurrou para aquele momento. Você empurrou aquele insulto, aquelas agressões, e como aquilo foi uma coisa que foi surpreendente para as pessoas, a pessoa, evidentemente, tem uma reação muitas vezes de raiva, e ela responde aquilo muitas vezes numa medida desproporcional. O que seria desproporcional? As pessoas que estavam ali naquela igreja, ao ouvirem aqueles insultos, partirem para uma agressão física contra aqueles que estavam invadindo o espaço deles, né? Então, veja, se houvesse uma agressão física, o que essas pessoas diriam? Eles diriam, tá vendo? Tá vendo? Vocês brancos, católicos,
nesse ambiente e tal, vocês estão agredindo aqui nós, você entende? Então, ele aproveita a sua reação desproporcional para legitimar a tese dele e tal. Por sorte, naquele ambiente ali em Curitiba, isso não ocorreu. O sacerdote tentou argumentar, tentou colocá-los ali realmente para fora, que aquilo não era o ambiente para se fazer aquele tipo de manifestação. As pessoas ficaram ali atônitas, acompanhando aquilo, e eles acabaram tendo que se retirar porque não houve a reação que eles esperavam. Então, fica aqui a conclusão do que eu vou dizer. Ainda mais num ano como esse que nós vamos passar, de um embate muito forte, ideológico, muitas vezes será utilizado esse mesmo arcabouço. Uma provocação intempestiva, muitas vezes sem qualquer correlação entre causa e efeito entre as pessoas que estão ali ou recebendo aquele xingamento, aquele rótulo, né? E o que se quer provocar é uma reação desproporcional. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso tem, como eu já tenho ouvido, nós estamos em guerra. Então tentam levar realmente a sociedade brasileira para um confronto racial que nunca existiu na sociedade, apesar de que é evidente que há sim um racismo, muitas vezes, da estrutura da sociedade brasileira. Mas não é uma sociedade conflagrada como nós tínhamos, por exemplo, na África do Sul. Aquilo é uma sociedade conflagrada, com delimitações espaciais, de direitos, né, de diferença de direitos e tal, como foi a sociedade americana até ali meados dos anos 50. O Brasil tem seus problemas? Tem realmente seus problemas, mas não dá para comparar com o nível, né? O Brasil nunca teve uma Ku Klux Klan que saía por aí enforcando pessoas negras, né, pelos campos, pelas fazendas e tal, o que não quer dizer que não há um problema, né, de discriminação, de simplesmente um preconceito infuso, né? Tá ali infuso, a pessoa já desmerece o outro pela cor, isso é verdade, mas não é essa conflagração, né? Tanto que um livro também bastante clássico, né, do Brasil, que é a diferença no Brasil em relação aos Estados Unidos, racismo de marca e racismo de origem, né? Que é um livro bastante clássico, onde no Brasil de fato há uma diferença disso. Agora, isso levou o Brasil para uma situação de uma miscigenação, uma aproximação, seja da comida, da religião, de culturas afro, que você não vê em outros locais. Então é bastante danoso esse tipo de tentativa de você criar um ódio numa sociedade onde esse ódio não existiu, nunca existiu, né? Apesar dos problemas sociais que realmente no processo de abolição do Brasil, isso tem vários livros, não vou me alongar aqui, tratam realmente desse abandono daquela população, que a elite, principalmente a elite cafeeira, simplesmente virou as costas, né? Que o problema estava resolvido. O Estado simplesmente decretou a abolição e eles simplesmente se livraram daqueles que os fizeram enriquecer. Isso realmente é um fato, né? Agora você, a partir daí, criar essa tentativa de um ódio, né? Como que eu vi comentários assim, nós estamos em guerra, né? Então fica aí a mensagem, né? Não se deixem levar por esse tipo de estratagema, que simplesmente não vai construir nada, simplesmente não constrói nada numa sociedade como a sociedade brasileira.